Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos acomodando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro, live 58 desse Clube do Livro 2.0. Estamos na reta final deste Clube do Livro. Em relação a este livro do Bert Hellinger, nós teremos mais 2 lives e aí finalizamos ele. E também do Tony Robbins estamos na reta final também, um livro que é mais longo. Vamos chegando. Bom dia, Regina. Bom dia, Carlos, Paula, Elaine. Bom dia, Fátima, Sônia, a Deise, a Lucélia. Que bom que vocês estão aqui. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, O Amor do Espírito, de Bert Hellinger. E hoje vamos estudar um capítulo que se chama Crianças em Apuros. Vamos estudar mais a fundo alguns ensinamentos da constelação familiar sobre as crianças, sobre como o campo familiar, o campo sistêmico, ele atua na consciência das crianças e como lidar com isso, né? Então nós vamos estudar esse assunto importante hoje. Bom dia, Márcia, Aline, Jéssica. Dando só um minutinho pro pessoal ir chegando. E já vamos começar. Tá? Vai colocando aí no chat, pro pessoal aí novo, pra gente se conectar pessoalmente, cidade, estado de onde você está falando, ou se você é de fora, a gente tem bastante pessoas de Portugal. Coloca aí no chat. E clica aqui, ó. Para quem não conhece, é novo no nosso clube, a gente faz a nossa corrente do bem logo no começo, ó. Clica nessa seta, ou aqui, dependendo de onde estiver para você, e veja pelo menos aí 5 pessoas que estão online no seu Instagram e chama elas. Convida aí pessoas que você conhece, que são terapeutas, buscadores, né, em algum caminho de autoconhecimento, caminho espiritual, a gente fortalecer essa egrégora de trabalhadores da luz. Quanto mais a gente se unir, né, mais a gente se potencializa. Então vai chamando. Seja bem-vinda, Regina. Chamando aqui os nossos alunos das formações, pacientes, hipnose, constelação. Coloca no chat se o Instagram avisou vocês da live. A gente está acompanhando isso, se a nossa mensagem está sendo entregue da forma como seria o adequado. Maravilha, bora lá. Que bom.
Bom dia, Tássia, Franciele, Valéria. Maravilha. Pelo menos avisou para algumas pessoas, pelo menos, melhorando. Então vamos lá. Separei aqui desse capítulo alguns pontos importantes para a gente conversar. Para quem tem um livro físico, é a página 223. Não sei se para quem vê pelo PDF se segue a mesma paginação, e às vezes tem alteração, tá? Então, 222, ó, crianças em apuros, é essa parte que a gente tá, certo? Aí você vira a página, ele começa trazendo a afirmação, é o nome do capítulo, ele traz a afirmação pela visão sistêmica e visão dele, e a gente percebe que faz sentido mesmo, né? Todas as crianças são boas, essa é a afirmação dele, e eu quero vou ler para vocês essa parte aqui para trazer a palavra dele. Aí vocês me falam o que vocês pensam a respeito, ó. Ele fala assim, ó, nenhuma criança é difícil, o sistema é difícil. Algo em sua família se encontra fora de ordem. A desordem principal de uma família é que alguém foi excluído ou esquecido. O que então uma criança difícil faz? Olha para aqueles que foram excluídos. À medida que os excluídos retornam ao campo de visão, a criança fica desobrigada, a criança fica mais leve, mais harmonia. Por exemplo, observei que as crianças assim chamadas de hiperativas, que não param quietas, estão olhando para um morto, para o qual a família não está olhando. Por isso, eu disse a frase que muitos estranham. Todas as crianças são boas. O fato de serem boas pode ser visto, demonstrado nas constelações familiares. Acrescentei mais um ponto a essa frase. Os seus pais também são bons, como crianças. Como crianças, os pais também costumavam olhar para alguém. Especialmente os pais que julgamos difíceis, são crianças que estão olhando para uma pessoa excluída. Muitas vezes não estão disponíveis para os seus filhos, pois olham para a pessoa excluída. De que depende em última instância também, no caso das constelações familiares e espirituais, que todos recebam o seu lugar, que aqueles aos quais foi negado o seu lugar recebam-no de volta. Assim, todos respiram aliviados. E aí, qual a percepção de vocês em relação a isso? Então, o que ele diz? E agora que eu estou com um filho, né, pequeno, percebo que é fato mesmo, né? As crianças, elas vêm, né? Por mais que ali exista uma alma que possui, né, um histórico, questões kármicas e tudo mais, neste momento ali, ela vem em seu estado de pureza, onde em outras fases da vida isso vai ser expressado e ativado. Nessa fase a criança vem em sua plena pureza e amor incondicional, amor cego, né, pela visão das constelações.
Então ela chega com esse amor cego, ela chega com essa pureza e logo, no momento em que ela nasce, inclusive até antes, né, na preparação para encarnar naquela família e primeiros anos de vida e tudo, quando existe excluídos, quando existe determinadas questões mal resolvidas na família e tudo, se isso tem ressonância também com a sua alma em relação a determinadas experiências que ela precisa passar nessa vida, ela pode puxar isso para ela e apresentar determinadas circunstâncias. E isso também porque os movimentos ali que acontecem com ela estão pedindo para que o sistema olhe para algum lugar. Ela vai estar a serviço do sistema ali em determinadas circunstâncias. Entendem? Então, quando ela entra, imagina assim, ó, no momento em que ela vai encarnar, no momento em que ela vai encarnar, se tem excluídos no campo espiritual da família, ali é como se ela desse a mão, para eles e puxa para dentro do sistema. E como que seria esse puxar? Esse puxar seria assumir alguma característica desse excluído, assumir algum sintoma, assumir algum destino e expressar isso na sua vida. Então, quando a gente está lidando com crianças difíceis, o primeiro passo é tratar a família. Primeiro passo. Não adianta olhar ali para a criança, ficar buscando uma solução ali nela, não adianta. Precisa tratar os pais em termos de relação de casal e os sistemas dos pais, tá? Porque vai além, né? Não fica só no núcleo dos pais, tem toda uma conjuntura ancestral que desemboca nas crianças. E aí essa visão que ele traz em relação aos nossos pais é fundamental para as pessoas que precisam fazer as pazes com os pais, por exemplo. Nós precisamos entender que os nossos pais foram crianças. E que se a gente tivesse exatamente passado pelo mesmo destino, pelo mesmo processo de gravidez, pela mesma infância, a mesma adolescência, a mesmíssima jornada de vida, com as mesmas influências ancestrais e espirituais, será que a gente seria tão diferente deles? É um exercício de empatia e humildade nesse sentido, né? Que às vezes a gente olha para a nossa realidade agora, aí a gente se compara com os nossos pais e não vê que a realidade deles foi extremamente diferente, muito mais difícil, uma geração mais fechada em relação a muitas coisas, nem tinha acesso a esses conhecimentos, terapias, por exemplo, né? Tem aquela máxima sistêmica, nós somos filhos de pessoas que não fizeram terapia, na maioria dos casos, que nem tinham esses livros aqui, por exemplo, à disposição em muitos casos. E aquela máxima, a criança, guarda esse ensinamento, a criança é o pai do adulto. A criança é o pai ou a mãe, seja o que for, do adulto. Pessoas difíceis, na maioria dos casos, quase na sua totalidade, pessoas difíceis são
crianças feridas. Pessoas difíceis são crianças feridas. E aí entra num outro ensinamento, né? Que é um ensinamento sistêmico e que eu vi também naquele filme, para quem nunca assistiu, eu recomendo, chama Poder Além da Vida. O ensinamento que traz as pessoas que mais precisam, as pessoas mais difíceis de serem amadas, são as que mais precisam de amor. As pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor para se transformarem em relação a essa questão difícil que ela apresenta. E é aí que é o X da questão, o entrave da questão. Porque normalmente essas pessoas afastam outras pessoas, né? E aí precisa de pessoas com um grande amor incondicional, paciência, né? Empatia, compaixão, para conseguir transmitir a elas o amor que elas precisam, né? Ter paciência com essa criança revoltada e ferida dela. E a maioria não tem. Só você olhar nas famílias. Paciência é uma palavra que é joia rara. Paciência é joia rara nas famílias. Concordam comigo? Não é verdade? Então, ele traz esse ensinamento. E que normalmente, quando a gente pega crianças que estão apresentando muito problema, então ele fala dessa questão dos excluídos. O que é excluídos, para quem não sabe, para quem essa criança pode estar olhando? Ele já trouxe exemplos, né? Por exemplo, falecidos que ficaram esquecidos, não se lembra daquela pessoa, ninguém honra aquela pessoa. Por isso que eu pego no pé de vocês de fazer processos de luto adequadamente, fazer processos no feriado de finados, fazer oração pelos ancestrais, pela família, visitar o túmulo dos familiares, isso é extremamente importante, tá? E trabalhar sistemicamente em relação a corrigir exclusões por meio da terapia sistêmica. Aí eu vou colocar aqui possíveis exclusões que a criança está olhando, que ele traz aqui no livro. Eu vou ler esse parágrafo aqui. A maioria de vocês tem filhos. Talvez também tenham uma criança difícil. Uma criança que os preocupa, que está doente, tem acidentes, etc. Olhem para o mesmo lugar que essa criança está olhando, com amor. Talvez ela esteja olhando para uma criança que foi abortada ou para alguém que vocês rejeitam. Agora, exemplos de exclusões, né? Para alguém que talvez tenha sido em uma geração passada vítima de um crime cometido por alguém na família. Talvez crimes cometidos na guerra e a criança olha para isso. Ou então olha para alguém que a família rejeita por se envergonhar, como no caso de um criminoso, um assassino, alguém que realizou crimes durante a guerra, isso membro da família. A criança olha para ele com amor, pois os outros se envergonham dele. Mas, mesmo assim, ele faz parte, assim como todos os outros. Agora, olhamos para essa pessoa com amor, pelo amor do Espírito, que tomou todos a seu serviço, assim como são, sem distinção.
pois os seus objetivos são mais amplos do que imaginamos. Vemos o efeito e o sentimos em nós, e sentimos como uma criança talvez possa se acalmar, como se sente melhor. Então, quando a família, ou ali determinadas pessoas importantes para a questão dentro da família, reintegram esse excluído, honram, acolhem, olham para esse excluído, ele chama de obrigação aqui. Essa obrigação, ela é liberada da criança. Ela é liberada da criança. E aí vem também essa questão dos pais que ele fala, né? Que os pais também olhavam para alguém quando crianças. E aí traz a questão da repetição. Por exemplo, se os pais olhavam quando criança para algum excluído, alguma exclusão, por isso se tornaram crianças difíceis, trouxeram problemas nas suas vidas. E nesse meio tempo, esse excluído não foi incluído, isso passa para a próxima geração. Por isso que algumas situações de exclusão, por exemplo, né, essas possíveis aqui que ele colocou, quando isso não é reconhecido, integrado, honrado, visto na família, aquele excluído que os seus pais, por exemplo, estavam identificados, você pode assumir. Aquele excluído que você estava identificado desde cedo, se você não trabalhou, liberou isso, resolveu sistemicamente, seus filhos vão olhar para isso, vai passando, entendeu? Porque é um propósito da família incluir esses membros. E a coisa vai indo até que seja resolvido, até que seja integrado. Entendem? E aí é importantíssimo a gente refletir sobre isso que ele fala, né? Que normalmente crianças difíceis e pessoas difíceis são aquelas que estão olhando para onde a família não está olhando, carregando um peso, carregando uma carga da família que ninguém mais está fazendo isso. Aí entra naquela questão das ovelhas negras, naquela questão de pessoas difíceis na família. Muitas vezes elas são rejeitadas, elas são julgadas, condenadas. Aquela pessoa que só dá trabalho na família, mas os familiares não têm consciência de que aquela pessoa está carregando, por exemplo, a maior carga da família e aliviou essa carga delas. Entendeu? Às vezes aquela pessoa difícil da família, que todo mundo julga, todo mundo condena, exclui muitas vezes, a pessoa dá trabalho e tudo mais, né? Diversos problemas. Na maior parte das vezes essa pessoa está carregando uma grande carga do sistema e aliviando os outros dessa carga. Só que aliviando, né? De certa forma, a família vai ter que se relacionar com essa carga por meio dessa pessoa. Entendeu? Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Às vezes o destino difícil, o comportamento difícil de determinada pessoa ali na família está a serviço do sistema. E está te aliviando muitas vezes de muita coisa.
A Paula perguntou, por que é os mais novos que olham para isso? Os mais novos olham para isso quando os mais velhos não olharam, Paula. Ou seja, até ela chegar ninguém fez nada a respeito, entendeu? Então, e porque elas têm um amor maior, elas têm um amor maior que assume, que no nível da alma decide puxar e assumir, é o amor cego, né? O adulto já está cheio de cascas, né? Já está cheio de coração fechado. E por quê? Por meio das crianças, por meio do destino ali das crianças, os pais se mobilizam em relação àquilo que a criança exigir. E aí esse movimento exigido pela criança é o movimento para trazer o equilíbrio para o sistema. Mas as crianças não olham para aquilo que os grandes não assumiram responsabilidade. Tem até um caso nesse livro aqui, nesse capítulo, relacionado ali à questão de aborto, onde a Sophie Hellinger orienta ali que a mãe olhe para histórias ali que aconteceu na vida dela, assuma essa responsabilidade e tudo, porque os filhos estavam assumindo no lugar dela, os filhos depois que nasceram, né? Então aquilo que os pais não olham, não assumem responsabilidade, os filhos vão acabar olhando, porque tem determinadas coisas que não podem passar em aberto no sistema, vai passando para frente. Entendeu? Porque não tem a ver só com um karma individual. Quando é um karma individual, aquilo fica com você, você não olha, beleza. Uma hora ou outra vai voltar para você, você lida com aquilo, ok. Mas quando é um karma coletivo, uma coisa que envolve todo mundo, que fere as leis, isso não passa em aberto. O sistema vai puxar de alguma forma as pessoas na família por meio de outros. Tá? Mas às vezes acontece em relação a adultos também. Como, por exemplo, tem determinados adultos que apresentam doenças. E aí aquela doença mobiliza toda a família em volta daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa acontece essa doença com ela por causa de excluído que ela está alinhado desde criança. Então pega nos adultos também. E aí é uma doença para reconectar o fluxo de amor na família, ou uma exclusão que aconteceu na idade adulta. São muitas possibilidades, né? Cada família é um cenário. Aí a Aline perguntou, e o filho adotado? O filho adotado, ele carrega questões da família de origem, ele já carrega uma questão de exclusão da família de origem em muitos casos, e na maioria das vezes ele entra no lugar de algum excluído da família de adoção, por ressonância. Ele vem com essa característica de rejeitado, excluído, por exemplo. Aí ele vai entrar num outro sistema. Por ressonância, na maioria das vezes ele entra no lugar de alguém que está faltando. E aí muitas vezes ele puxa um monte de carga da família adotiva também. E aí precisa trabalhar isso. Se ele faz um trabalho, se esse filho adotivo faz um bom trabalho sistêmico, de inclusão, de entender que lugar é esse que ele entrou, de se curar, liberar, toda essa questão, ele beneficia os dois sistemas. Então é um local difícil, é isso que eu falo, é um local difícil, normalmente se tornam pessoas difíceis,
porém também um lugar de uma grande possibilidade de cura, liberação, transformação para os dois sistemas, o adotivo e o de origem. Quanto mais em paz estiver com o sistema de origem, mais paz vai atrair no seu processo de adoção. Quanto mais problema mal resolvido com a família de origem, mais problema vai desencadear na família adotiva. E a família adotiva, quanto mais ela honra e respeita os pais biológicos, mais harmonia e leveza vai ter com esse filho adotivo. Se exclui, se julga, condena os pais biológicos da família de origem, mais problema vai acontecer. E inclusive nesse capítulo ele traz a questão em relação aos educadores. Na nossa formação tem um módulo de pedagogia sistêmica, né? Na nossa formação de constelação na água, tem um módulo lá de pedagogia sistêmica que eu explico sobre isso mais profundamente. Essa questão dos professores, sem perceber, na maioria das vezes, se colocarem no lugar dos pais, quererem assumir o lugar dos pais perante as crianças. E na alma, as crianças elas são leais aos pais, mesmo que tenha problema na família. Quando os educadores julgam, condenam ou excluem, se posiciona como melhores do que os pais para as crianças, aquela criança se rebela contra aquele professor. O lado dela na alma, que é leal aos pais, se rebela contra o professor, fica agressivo contra o professor. E aí vai dar problema. Tem até um exercício que a gente faz, se você é professor, professora, sempre que você estiver em sala de aula e tudo, inclusive eu aqui com vocês na live, ou os meus alunos das formações, dos cursos, sempre imagina que atrás dos alunos estão posicionados ali os pais deles. E você deixa o destino, as cargas, toda a questão ali que é deles com eles. E você está só no seu papel de facilitar aquilo que for importante dentro da sua função. Evitar o máximo possível se assumir um lugar que não é seu. Essa questão dos educadores está na página 225, Marina. 225. Eu vou ler para vocês agora, já que a Marina fez a deixa aí da página aí, ó. Vamos lá. Quero dizer algo aos educadores. Quando ajudamos demasiadamente uma criança, demasiadamente é o quê? Saindo do seu papel de professor. Ela fica brava. Por isso, ajudamos mantendo certa distância. Sobretudo se ajuda em nome dos pais. Nesse sentido, é importante nos colocarmos abaixo deles, porque é uma hierarquia. Não interessa se está tendo problema ali, os pais com a criança, mas eles são os pais, entendeu? Não adianta você querer invadir um sistema, um lugar que não é seu, né? Porque às vezes, o que acontece? Aquela criança está enfrentando um desafio com aqueles pais, aí você quer tirar aquela criança dessa situação, mas você não sabe qual o propósito dela estar experienciando essa dificuldade, o propósito na alma dela, o que ela vai aprender com isso, que consciência ela vai desenvolver, entendeu? Sueli, O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, do nosso Clube do Livro. Então, quando nos colocamos acima deles como se fôssemos um pai ou uma mãe melhor, a criança fica zangada.
A melhor maneira dos educadores ajudarem crianças que vivem em orfanatos, por exemplo, é estando em sintonia com os pais delas. Isso inclui que concordem com que as crianças confiadas a eles possam se tornar iguais a seus pais. Olha só, aí você vai ver que já levanta uma resistência em muitas pessoas. Isso é importante, pois os filhos querem ser como os pais. Quando dizemos, por exemplo, a uma criança, seu pai foi um beberrão, nem pense em se tornar igual ao seu pai. A criança desejará, por lealdade ao pai, tornar-se igual a ele. É esse o efeito na alma diante desse tipo de alerta. Ou nas famílias, por exemplo, a mãe fala, você não pode ter essa característica do seu pai, ser igual ao seu pai nesse sentido. O avô e a avó ficam falando, não seja assim, hein, igual aquele ali, hein. É aí que vai se tornar. Tá? Por lealdade. Não pode ter exclusão, isso é uma exclusão. Né? Porque não se está olhando o que está por trás daquela característica da pessoa. Né? Por exemplo, a pessoa é um beberrão ali, igual dá o exemplo, mas às vezes ela é um beberrão porque ela está carregando, por exemplo, 2 mortos da família que não foram incluídos, acolhidos, integrados, honrados e liberados pelo sistema. Está carregando uma caçamba de problema do sistema ali pelos outros. E aí ela é julgada por isso. Por não dar conta dessa carga que está carregando. E aí desenfrear na bebida, por exemplo. Então, é esse o efeito na alma, diante desse tipo de alerta. Quando, no entanto, a criança pode ser como o pai ou a mãe e diz a ele em sua alma, quero ser igual a você. Percebe como o pai olha de modo carinhoso e talvez lhe diga, você também pode ser diferente de mim. Justamente pela concordância de uma criança poder ser tal como os pais, ela se torna livre para se desenvolver para além da esfera dos pais. Por meio dessa concordância, o educador permanece no mesmo nível dos pais da criança. Então, para quem conhece os alunos da nossa formação ou quem já fez constelação familiar comigo, pode ser que já tenha experienciado essa fala sistêmica, que diz assim, olha, eu posso ser igual a vocês, pai e mãe, eu posso ser igual a vocês, eu já sou, mas também posso ser diferente. Ou quando fala para o filho, né, ajusta nesse sentido. Se você fala, você não pode ser assim, é aí que se torna, entendeu? Ou quando você fala, eu não quero ser igual aos meus pais, julgando aquele comportamento. É aí que você puxa esse comportamento dos seus pais para você como uma sombra e você nem percebe que você está expressando isso na sua vida. De um jeito que você nem toma consciência de que você está sendo igual a eles. Quando em humildade a gente entende que nós já somos, não tem como nós não sermos os nossos pais em determinadas partes. Quando você concorda com isso em humildade, aí você ganha a autorização para ser diferente. E quando você se posiciona assim perante os filhos, você também libera eles disso. Nós somos 33% nossa mãe, 33% nosso pai, na sua completude, e 33% a nossa alma, nossa originalidade de alma. Dentro daquilo que o seu pai ou a sua mãe tem de positivo e de negativo, os dois lados está dentro de você. Aí você pode falar, mas eu não faço isso que meu pai ou minha mãe faz, mas o potencial está aí. Às vezes não está expressado.
Mas dependendo de determinadas circunstâncias que podem acontecer, você pode acabar expressando esse lado negativo que vem deles. Da mesma forma, até a epigenética fala sobre isso. Da mesma forma que a luz que os seus pais têm, a força, que muitas vezes por circunstâncias de vida eles não estão conseguindo expressar, ficou reprimido, ficou soterrado ali, mas está ali, a luz também deles também já está dentro de você. Consegue entender o conceito? O lado negativo e o lado positivo dos seus pais e da sua ancestralidade já está dentro de você. Já está dentro de você. Se você não expressou, tudo bem. Por escolhas, por bom uso do livre-arbítrio e tudo, mas está aí. Está aí. Começa a frequentar determinados ambientes, começa a passar por determinadas situações, permite abaixar a sua frequência, o seu nível de consciência, para você ver se você não começa a expressar uma negatividade igual a deles, igualzinho a deles. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na família, vamos supor, para vocês entenderem assim, diferentes que na verdade são iguais, né? E como você pode acabar expressando uma mesma energia, entre aspas, negativa da sua família, ancestralidade, sem você perceber que você está sendo igual. Vamos supor que na sua família ali teve alguém, ou é um padrão na sua família relacionado com abuso, por exemplo. Tema polêmico. Aí você olha para essa pessoa, pode ser seu pai, tio, irmão ou mulheres também na família, e você diz: eu não sou assim. Eu não sou assim. Tá. Aí, tudo bem. Aí você para quem tem conhecimento mais profundo sobre essa questão de sombra, consegue ler melhor esse tipo de situação. Aí quando você olha para a realidade da pessoa e vê como ela se relaciona consigo mesma, ou muitas vezes com as pessoas no trabalho, você percebe que ou ela se abusa, fisicamente, mentalmente, várias formas, né, onde isso pode ser feito, ou com outras pessoas, com outros relacionamentos, muitas vezes abusa psicologicamente da pessoa, entendeu? Então é a mesma energia expressa de forma diferente. E a nossa função é pegar esse potencial, pegar esses potenciais negativos da nossa família e transmutar. Não adianta você achar que você não vai ter dentro de você, não tem como, você foi feito deles, não tem jeito. A essência, até a medicina chinesa, a essência, você puxa uma essência ali que vem dos seus pais, dos seus ancestrais, que forma você, que vem deles. Aí essas energias disfuncionais, a nossa função é reconhecer que elas estão dentro de nós e expressar, transmutar em oitavas superiores. Por exemplo, na questão da minha família, é uma família agressiva, uma família de raiva, né? Uma família, por exemplo, apanhei pra caramba, uma família que tem essa coisa da agressividade, da raiva, da agressividade e tudo mais. Adianta eu reconhecer que não tem isso dentro de mim? Essa agressividade? Não. A questão é
como eu vou expressar isso. Por exemplo, eu expresso a minha agressividade no esporte e indo em direção aos meus objetivos, para colocar posicionamento em relação àquilo que está me ferindo, que estão querendo se aproveitar de mim. Então, não adianta eu falar assim, eu não vou ser uma pessoa agressiva, porque eu não quero ser igual à minha família. Aí que você vai ficar com um monte de carga de raiva reprimida e tudo, e aí que você vai expressar isso na sua vida sem você querer. Quando você reconhece e acolhe essas energias que vêm da sua família, disfuncionais, aí sim você ganha o poder de transformar essa energia e destinar ela a uma nova configuração. Entende? Por exemplo, vamos supor que você tem um pai ou uma mãe narcisista. Quando você entrar profundamente no seu caminho de autoconhecimento, você vai perceber que você também está a serviço do seu ego de um outro jeito, às vezes um jeito mais leve ou expresso de uma outra maneira, mas você também está a serviço do seu ego. Só os iluminados que não estão. Então você vai reconhecer, vai entender que você também é narcisista sem perceber. Você vai entender isso. Por exemplo, quando você se protege da exposição porque está protegendo o seu ego. Eu já falo muito isso para os meus alunos. Você está ali lustrando, protegendo a sua autoimagem. É um certo nível de narcisismo. Você está totalmente a serviço do seu ego, da proteção dele. Entende? Agora, como a gente pode pegar essa energia e destinar uma oitava superior? É você cuidando bem da sua autoimagem, cuidando bem da sua autoestima, se olhando com amor próprio, cuidando da sua estética, num gesto de auto-amor, cuidando da sua autoconfiança. Você transmuta essa energia, você olha para a sua personalidade, cuida dela, cuida da sua aparência, autoestima, estética, amor próprio, tudo isso, entendeu? É uma energia parecida, só que transmutada, num nível maior de consciência. Entendeu? Conseguiram entender isso? Diz sim ou não nos comentários, que é fundamental você conseguir entender isso. Aí se eu falasse, eu não tenho essa energia em mim, você não conseguiria expressar o diferente em relação a ela. É assim que nós colaboramos para a evolução do nosso sistema. É assim que essa é o verdadeiro significado dentro das constelações em relação a quebrar padrão. Às vezes as pessoas vêm com essa coisa de quebrar padrão, nessa postura de arrogância. Eu vou ser diferente e melhor do que meus pais e dos meus ancestrais. É aí que você puxa essas características complicadas da sua família. Por quê? Lembra o ensinamento aqui? Essas características complicadas, difíceis, elas estão se expressando no sistema por causa de exclusões, por causa de quebra de hierarquia, por causa de desequilíbrio. Elas estão a serviço do sistema, para uma correção do sistema. Ela tem a ver com cargas que foram assumidas pelas pessoas em relação às exclusões ali que aconteceram.
E olha o dilema assim, que muitas pessoas não conseguem enxergar. Você sabia que muitas vezes, a pessoa ali que é mais difícil, a pessoa mais difícil ali na família, muitas vezes é a pessoa de maior amor? Como assim? Maior amor no nível da alma. Então aquela pessoa tem uma alma de um amor grande, elevado. Ao entrar naquela família, por amor cego, ela puxou toda uma carga da família. Carga essa onde o ego dela, o ego, a personalidade, muitas vezes não deu conta de transmutar, de liberar, e esse fato de não dar conta de transmutar, liberar, lidar com isso adequadamente, tornou ela uma pessoa difícil, tornou ela uma pessoa problemática, julgada pela família e tudo mais. Às vezes é a alma de maior amor. E o ego não deu conta de transmutar. E aí isso fez com que ela muitas vezes se tornasse uma pessoa vitimista, ressentida, amarga, doente, drogada e outras situações que podem acontecer na família. Por isso que nós temos que treinar nosso olhar, nosso coração para ver além, conseguir sintonizar e enxergar a alma da pessoa e não a personalidade que está ali, muitas vezes em movimentos disfuncionais. Quando você olha principalmente para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, você tem que ir além da personalidade dela que expressou determinadas circunstâncias e comportamentos negativos ali em alguns momentos. Muitas vezes ela expressou isso por cargas da família que ela está representando, que foram aliviadas de você. E na alma, ela possui uma luz diferente. O David Hawkins, que eu estou lendo o livro, ele fala: todos nós somos bons e puros em essência. Todos nós somos bons e puros em essência. E não é verdade? Sendo que na origem ali do nosso ser é Deus, é a centelha divina. A questão é que por programações, questões sistêmicas, a pessoa se perde na vida, né? A alma se perde, e aí acaba entrando por determinados caminhos, jornadas, programações, condicionamentos, sei o quê, que faz com que ela expresse determinadas questões negativas em sua vida. Mas na alma, a luz está ali, a pureza está ali. E é isso que, por exemplo, como que o Cristo puxava isso das pessoas? Buda puxava isso das pessoas. Quando a pessoa ficava ali frente a frente com eles, no caso, eles enxergavam na pessoa a pureza, o divino dentro delas, além dessa personalidade disfuncional. E aí o fato de fazerem isso fazia com que a pessoa também entrasse em acesso com isso. E aí a pessoa acessando ali o divino dentro dela, se curava, perdoava, sentia abundância, paz e por aí vai. Entendeu? Essa é a diferença nossa dos grandes mestres. Nós olhamos para as pessoas ali e o impulso imediato é julgamento, cria barreiras e condenações e por aí vai. Percebe a diferença no nível de consciência?
Então esse é um ponto muito importante para olharmos, né? E aí um outro ponto que ele fala aqui, que os pais devem tomar cuidado, que por amor cego as crianças podem, né, puxar determinadas questões complicadas, é o seguinte, ó. Quando os pais olham para a morte, o que é olhar para a morte? É querer morrer, né? Pensamentos suicidas, lutos mal liberados, resolvidos, e aí os pais querem se juntar a algum falecido ali, algo nesse sentido, né? Quando estão emaranhados, né, com lutos ou perdas gestacionais também. Quando os pais olham para a morte e não para a vida, os filhos se rebelam, podem ficar agressivos, porque é como se fossem os filhos brigando com a morte ou se revoltando com esse sentimento de que os pais estão abandonando, rejeitando, para irem para a morte e deixarem eles sozinhos aqui na vida. E aí esses filhos podem desejar morrer no lugar dos pais, ficar doente no lugar dos pais ou irem no lugar dos pais, numa busca inconsciente como de expiação. Busca inconsciente de expiação desse movimento, por amor cego. Então, quando nós somos pais, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Em relação a processos de luto, em relação a cuidar da nossa saúde mental, para olhar para a vida com entusiasmo, porque os filhos seguem os pais. Guardem isso. Os filhos seguem os pais. Seguem. Eles seguem. Então, os movimentos que a gente coloca na nossa vida, os filhos vão tender a seguir. Vou dar um exemplo. Atendi uma pessoa de constelação, onde ela queria ali, um dos movimentos da constelação, ela queria que a filha ficasse em harmonia com o ex-marido dela, que seria o pai da filha, né? Um dos movimentos. Ok. Aí eu perguntei para ela, como você é com o seu pai? Ah, eu não falo com o meu pai. Entende? Como é que você vai conduzir a sua filha para fazer um movimento que você não fez? A filha está seguindo a mãe. A mãe cortou relação com o próprio pai. Aí ela quer que a filha tenha uma boa relação com o pai. Pode acontecer. Só que é uma tendência muito grande seguir ali o destino em lealdade. Então, aquilo que você quer, se você é pai, se você é mãe, aquilo que você quer que a sua filha, o seu filho tenha de bom destino, uma grande forma de você ajudar, empurrar, abrir esse caminho para os seus filhos é você fazer isso para você. Na verdade, essa é a melhor forma de nós ajudarmos a nossa família. O que você acredita que seus filhos precisam melhorar, ou a sua família precisa melhorar? Faça em você primeiro, que aí você tem a consciência de solução. Aí você abre um caminho energético e isso fica disponível para eles. Não adianta você querer levar para um lugar onde você não foi. Aí cria aquelas questões de incoerência entre pais e filhos. O pai fica falando x, pesando na cabeça do filho ali, para o filho fazer algo que ele não fez, aí o filho sente que os pais são incongruentes, incoerentes e dá problema. Cuide de você.
Uma das melhores formas de você beneficiar os seus filhos. Cuide de você. De você. Certo? E se você passou, se você é um pai, uma mãe, você passou por lutos ou perdas gestacionais que você considera que ficou mal resolvido, resolva o quanto antes. Inclua, reconheça, libere, coloque um ponto final o quanto antes. Porque uma parte da sua alma fica indisponível para os filhos, fica preso no plano espiritual com essas pessoas falecidos, né, ou não nascidos. E aí essa parte da sua alma fica indisponível para a criança, e a criança pode se sentir abandonada, rejeitada e tudo mais. Tá? Então, um movimento muito importante de consolidar em prol dos filhos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quinta-feira, às 7h15, desperte o seu gigante interior com Tony Robbins, nossa próxima live. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiver, manda no direct. Tá? E um convite a vocês, vai ter uma masterclass sobre resistências inconscientes do emagrecimento. Quem está precisando, fica atento no Instagram do Instituto para aproveitar esse conhecimento. Maravilha? Vejo vocês na quinta-feira. E quem aí é novo, quer ter acesso às gravações, entra no canal do Telegram pelo link do perfil que tá todas as gravações lá. Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.